O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a Fernando Collor de Mello, hoje detido em Alagoas. O ex-presidente comprovou o diagnóstico de Parkinson e de ter privação do sono crônica e também transtorno bipolar. Assunto para o repórter André Anelli com os últimos detalhes. André, como é que foi essa decisão? Boa noite, bom trabalho, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite, bom trabalho a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ex-presidente Fernando Collor vai passar a cumprir prisão em casa após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que acolheu o pedido da defesa do ex-presidente e também o parecer da Procuradoria-Geral da República, também o parecer do procurador Paulo Gonet. A defesa alegou que Collor faz uso de 8 medicamentos e, diante da situação, Gonet avaliou que os laudos médicos apresentados pelos advogados apontam que a situação de saúde do ex-presidente é frágil e poderia ser agravada na prisão. O presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, garantiu ter condições para tratar da saúde de Collor, que vinha ocupando uma cela individual. O ex-presidente, a gente relembra que ele está detido desde a última sexta-feira por corrupção e lavagem de dinheiro. A prisão foi determinada por Alexandre de Moraes por conta do envolvimento de Collor em um esquema na BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Collor teria recebido mais de 20 milhões de reais em propina para viabilizar contratos de postos de combustível com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Agora, o ex-presidente deve permanecer em casa e só sair com liberação judicial. Tiago. É isso, André Anelli, daqui a pouquinho você vai voltar para falar sobre uma outra decisão do Supremo. Vou chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista aqui nesta quinta-feira. Tudo bem, Vilela? Boa noite para você, bem-vindo. E a gente falava nessa semana, né? Claro que tem os dois lados. O seu lado jurídico, que vai fazer a avaliação jurídica sobre essa decisão, mas também aquela imagem que a opinião pública tem, avaliando que ele não ficaria preso, pelo menos num presídio, numa penitenciária, por muito tempo, não é, Vilela? Bom trabalho. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, quando se trata de uma figura política muito forte, como Fernando Collor de Mello, um ex-presidente da República, uma pessoa que desperta paixões e também desperta, por outro lado, um sentimento negativo em outro segmento da população, é natural que haja sempre ali uma leitura de que se deveria fazer justiça e colocar quem praticou um crime como esse, pelo qual ele foi condenado, atrás das grades. No entanto, existe algo que tem que ser analisado, que é a questão da idade, a questão de eventuais doenças, comorbidades, onde se justifique uma prisão domiciliar. E esse tipo de situação, ela é atestada por profissionais, por laudos, por uma prova robusta que demonstra essa necessidade de que, em algumas situações, o réu ele cumpra a pena em sua residência. Não é um caso único, temos outros casos de figurões da República que cumpriram ou que estão cumprindo pena em sua residência por conta de problemas de saúde. Então, nesse sentido, uma vez comprovado, tecnicamente age de forma correta o ministro Alexandre de Moraes em conceder essa prisão domiciliar. Falou que essa decisão tinha sido na rebarba, vamos dizer assim, da Operação Lava Jato. É mais uma desmoralização dessa operação aqui no país, Vilela? Olha, Tiago, é aquela história, né? Todo mundo, a sociedade como um todo, ela se doeu muito por conta desse declínio, da desmoralização da Operação Lava Jato. Uma grande parte da sociedade tinha grande esperança de que fosse talvez um movimento que viesse moralizar a política brasileira, quando na verdade os excessos praticados acabaram fazendo com que boa parte do conteúdo fosse anulado. Agora veio um respiro, mas infelizmente, diante de uma situação dessa de saúde, é entendido pela sociedade como sendo realmente algo que não se concretizou. E, infelizmente, um movimento como esse, foi um movimento muito midiático, capitaneado pela Lava Jato, é algo que vai demonstrando que talvez não seja esse o caminho. Talvez o caminho seja fazer algo mais correto, menos suntuoso, mas que efetivamente venha a colocar atrás das grades daqueles que, de fato, tenham algo a pagar à sociedade.